Boa tarde, meus amigos. Voltamos hoje com o nosso projeto Poesia Brasileira, depois do carnaval, sem carnaval, mas retornamos os trabalhos hoje do nosso projeto Poesia Brasileira. Hoje eu vou falar a respeito de Ledo Ivo. Ledo foi um poeta de muita importância no cenário da literatura nacional. Ledo Ivo nasceu no dia 18 de fevereiro de 1924. Ele teria feito 96 anos agora, na quinta-feira passada. Nasceu em Maceió e faleceu no dia 23 de dezembro de 2012, em Sevilha, na Espanha. Ele estava viajando, teve um mal súbito e foi a óbito no estrangeiro. Era filho de Floriano Ivo e Eurídice Plácido de Araújo Ivo. E uma coisa interessante, a sua esposa também se chamava Leda. Então era Ledo Ivo, esposo da Leda Ivo, né? A esposa dele se chamava Maria Leda Sarmento de Medeiros Ivo, né? E faleceu em 2004. Teve como filhos a Patrícia, Maria da Graça e o Gonçalo. Como gênero literário, Pedro Ivo escreveu poesias, era um grande romancista, contista, cronista, ensaísta, jornalista, tradutor. Então ele se dedicou, né, à literatura até quase os últimos dias de sua morte. No estilo literário, ele se enquadra bem no modernismo e também no pós-modernismo, né? Ele fez jornalismo e fez muitas traduções. Seu primeiro livro foi As Imaginações, né? E da sua vasta obra destacam-se Ninho de Cobras, A Noite Misteriosa, As Alianças, Ode ao Crepúsculo, A Ética da Aventura ou As Confissões de um Poeta. Então ele tem uma obra muito vasta, muito grande. Eu quero dar boa tarde a todos vocês que estão aqui para assistir essa live do projeto Poesia Brasileira, né? É a live de número 40. Já falei de 40 poetas nesse período todo que nós estamos fazendo esse projeto Poesia Brasileira. Hoje estamos falando de Ledo Ivo. Ledo era membro da Academia Brasileira de Letras. Ele foi eleito no dia 13 de novembro de 1986 para a cadeira número 10. Ele sucedeu a Orígenes Lessa, né? Ele começou a estudar em Natal, em Maceió, lá na sua cidade, e em 1940 ele se transferiu para o Recife, né? E ele teve um período muito pequeno em Recife, mas ele sempre disse que era um período fundamental para a sua trajetória literária, né? E ele ali no Recife, ele teve vários conhecimentos de pessoas importantes, como por exemplo o pintor e escritor Vicente do Rego Monteiro, né? E do ensaísta Willy Levin. E esses dois, né? Eles orientaram os dois poetas iniciantes, o Ledo Ivo e o João Cabral de Melo Neto, ambos amigos, né? Discutiam a vanguarda europeia
né, com ênfase no surrealismo. Então, fizeram um grande avanço na literatura nesse período que ele morou em Recife. Em 1941, Ledo-Ivo participou do primeiro Congresso de Poesia do Recife. Depois ele se mudou para o Rio de Janeiro, em 1943, e se matriculou na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, instituição pela qual se formou. E passou então a colaborar com vários suplementos literários e a trabalhar como jornalista. Em 1944, ele fez a sua estreia na literatura com poesia, com As Imaginações. No ano seguinte, ele publicou Ode e Elegia e recebeu o prêmio Olavo Bilac da Academia Brasileira de Letras. Nos anos subsequentes, ele publicou vários livros de poesia, contos, crônicas, ensaios, romances, né? E a gente pode, inclusive, em questão da literatura, no primeiro momento, encaixar o Ledo-Ivo no grupo, né, conhecido como Geração de 45, do movimento literário dessa época, né, da segunda fase do modernismo, e tinha, inclusive, na sua obra, né, renovação de formas fixas, revisão de alguns aspectos importantes do modernismo. Ele fez, por exemplo, eu vou mostrar para vocês vários sonetos sem rima, vários sonetos pentassilábicos, né, que os puristas não acreditam, não permitem, não aceitam até hoje, né, uma forma dessa de poesia, né? Mas ele tinha vários pontos divergentes aí dos outros autores, fazia versos longos, né? E por isso mesmo ele se diferenciou de todos os outros poetas da sua época. Em 1945 também ele se casou com a Leda, né? A Maria Leda, e com quem ele viveu toda a sua vida até a morte da esposa, né? Para ela ele fez vários livros, vários poemas, né? Ele dedicou o Cântico em 1949, né? Depois ele fez uma série de coisas que eu vou falar para vocês aqui, né? Mas foi um casamento longo, perfeito, e ele amava muito a esposa. Isso influenciou muito na sua vida depois que ela veio a falecer, né? Em 1949, ele proferiu no Museu de Arte Moderna em São Paulo a conferência A Geração de 45, né? A Marisa está dizendo que ele rompeu com a forma fixa de 45. Sim, como eu disse, ele tinha uma forma livre, diferente de escrever, inclusive com versos muito longos, né? Ele residiu em Paris em 1953, 1954. Foi uma experiência muito importante para ele, que inclusive influenciou na sua literatura, e ele escreveu duas obras, O Rei da Europa e Um Brasileiro em Paris, que foram publicados juntos em 1955. Em 1963, ele passou 2 meses nos Estados Unidos, a convite do governo americano, para fazer uma série de palestras nas universidades, e isso também veio a influenciar sua obra, né? E ele escreveu, com essa influência, o livro Estação Central, publicado em 64, né? Mostra uma sociedade americana de consumo, né? E também publicou América, por influência desse tempo que ele ficou nos Estados Unidos. Em 1970, ele publicou um dos livros mais importantes, o livro de poesia Finisterra e o romance Ninho de Cobras. Esses foram fortemente influenciados
pelo imaginário da terra natal alagoana, né? E essa terra, né, ele incorpora tanto na obra do poeta que ele fala muito a respeito disso, ele fala a respeito da sua infância, né, em Maceió, né? Finisterra ganhou o prêmio Jabuti e Ninho de Cobras é distinguido pelo maior prêmio literário da época, o Valmap, né? E isso foi depois de ser rejeitado por 2 editoras. Muito interessante, né? Como eu disse, no dia 13 de novembro de 86, ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, ocupando então a cadeira número 10, que era de Orígenes Lessa, né? Foi recebido na Academia Brasileira de Letras pelo acadêmico Dom Marcos Barbosa e foi recebido também pelos acadêmicos Geraldo França de Lima, Nélida Pinhon e Sábato Magaldi. Em homenagem à companheira a Maria Leda, ele lançou poesia completa em 2004 pela editora Top Books, por ocasião inclusive dos seus 80 anos. E em 2006 ele doou todo o seu acervo pessoal ao Instituto Moreira Salles, né? Também por influência da esposa, da perda da esposa, ele publicou um poema longo chamado Requiem, distinguido com o Prêmio Casa de las Américas em 2009. Em 2011, ele recebeu também na Espanha, na cidade de León, o Prêmio Leteu, pela primeira vez atribuído a um poeta e escritor da língua portuguesa, né? Esse prêmio distingue um escritor de relevância internacional, autor de uma obra de alta qualidade literária, dotada de invenção e originalidade, e que não se tenha rendido aos ditames do mercado. O prêmio é interessante porque ele tem um júri de jovens escritores, né? E isso atesta a ampla difusão da obra de Ledo Ivo, né? E, inclusive, hoje na Espanha, a sua obra continua sendo editada e bem difundida. Como eu disse, ele morreu aos 88 anos, vítima de mal súbito, e estava viajando, ele estava em Sevilha, na Espanha. Um negócio complicado, né? Falar da sua obra, a gente gastaria talvez aqui todo o tempo da live, porque é muita quantidade, muita coisa, né? Ele fez muito pela literatura nacional. Então, é uma pessoa, como eu disse, bastante importante, quer na poesia, quer na prosa, né? Quer na tradução, né? Então, mais uma vez, cumprimentando as pessoas que chegaram depois aqui, a Ceci, o João, Marisélia, a Janice, né? Quem mais eu não cumprimentei, todos vocês que estão me vendo, me ouvindo, né? Estamos falando hoje de Ledo Ivo, né? Também estão presentes aqui o Lucas, o Cristiano. Sejam todos bem-vindos, né? Rogério, tá? Então, gente, vamos começar, né, a mostrar a sua poesia, que é o objeto desse nosso projeto. Uma poesia que se chama A Clandestina. Quem é essa clandestina que dentro de mim viaja e de mim não se separa, mesmo quando estou dormindo, e aparece nos meus sonhos, breve e leve como a neve? Quem é essa clandestina, doce e branca e feminina, que me segue quando eu saio, sombra em mim dissimulada, e torna a voltar comigo, colada ao cair da tarde? Quem é essa clandestina que de mim não desembarca? Sou seu trem ou seu navio, seu barco ou seu avião?
e a sua voz me responde: és meu berço e meu jazigo. Antes mesmo de nasceres, eu já estava contigo, e sempre estarei em ti até o fim da viagem. Muitas das poesias de Lê do Ivo foram dedicadas à poesia, né? Então aqui ele fala a respeito disso, ele tem a poesia dentro de si. Uma coisa importante, gente, que eu também não falei, nós temos duas pesquisadoras, poetas e escritoras importantes em Juiz de Fora, membros da Liga de Escritores, Ilustradores e Autores de Juiz de Fora e da Academia Juiz de Fora de Letras, a Marisa Timpone e a Leila Barbosa. E quando elas resolveram a pesquisa toda a respeito do Murilo Mendes, o Lê do Ivo foi uma pessoa importante que auxiliou bastante por ser amigo do Murilo Mendes, né? E ele auxiliou bastante a pesquisa dessas duas grandes pesquisadoras, nossas amigas aqui de Juiz de Fora, que estão inclusive nos assistindo, né? Esse poema é bonito. A escavadeira. Todo silêncio me incomoda. Ele sempre omite alguma coisa. Uma traição tramada entre as glicínias. A explicação final sobre a existência ou a inexistência de Deus. O rumor dos ratos no entulho. O choque entre a hélice e o vento no aeroporto desativado. Mas amanhã irrompe no canteiro de obras e ouço o barulho da escavadeira. Os homens já acordaram e voltaram a construir e destruir. Vão fazer novas casas e novos túmulos. Na manhã de sol, o Fusca para no oitão do motel. Mais uma vez, pênis e vagina vão tentar se entender nesse mundo de tanto desencontros. A escavadeira escava e as esteiras avançam na cratera aberta como uma corola. Visto pelos olhos sonolentos do trocador de ônibus que passa pela avenida, o mundo é uma representação. Um poema feito de coisas do cotidiano, né, gente? Imagina você acordar de manhã com a escavadeira fazendo um barulho louco, né? E de repente tudo ao redor acontecendo. A eternidade premeditada. Isso será a eternidade, um incessante subir de escadas. E sempre estarás no começo da escadaria, muito embora todos os dias sejam degraus. Deus, por que fizeste a eternidade? Por que nos obriga a subir tantas escadas? Muito legal, não? Então, a vida é uma escadaria, gente, né? A vida é uma escadaria. Nós estamos sempre tentando evoluir, tentando subir as escadas, tentando subir na vida. E isso é uma coisa importante, né? E ele pergunta a Deus. O eu lírico está cansado de tanta escada. E ele pergunta a Deus: por que fizeste a eternidade? Por que nos obrigas a subir tantas escadas? A infância redimida. A alegria crio agora neste poema.
Embora seja trágica e íntima da morte, a vida é um reino. A vida é o nosso reino, não obstante o terror, o êxtase e o milagre. Como te sonhei, poesia, não como te sonharam. Escondo-me no bosque da linguagem, corro em salas de espelho. Estou sempre ao alcance de tudo, cheio de orgulho, porque o anjo me segue a qualquer parte. Tenho um ritmo longo demais para louvar-te, poesia. Porém, maior era a beira da praia da minha cidade, onde, menino, inventei navios antes de tê-los visto. Maior ainda era o mar, diante do qual todas as tardes eu recitava poemas, festejando-o com os olhos rasos d'água e às vezes sorrindo de paixão, porque grande coisa é descobrir-se o mar, vê-lo existir no mundo. O mar de minha infância, maior que o mar de Homero. Brinco de esconder-me de Deus, compactuo com as fadas e com este ar de jogral mantenho querelas com a morte. Depois, do outro lado, há sempre um novo outro lado a conquistar-se. Por isso te amo, poesia, a ti que vens chamar-me para as Califórnias da vida. Não és senão um sonho de infância, um mar visto em palavras. Mais uma vez aqui ele fala, né? O eu lírico conversa com a poesia, né? A alegria crio-a agora neste poema, né? Interessante ele dizer, né? Brinco de esconder-me de Deus, compactuo com as fadas e com este ar de jogral mantenho querelas com a morte, né? Por isso te amo, poesia. Muito, 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 muito bom. O Cristiano perguntando se existe algum relato de depressão em sua biografia. Não no que eu estudei diretamente uma coisa de depressão, mas a morte da esposa influenciou muito a sua obra. Então ele ficou muito... ele teve, né, muita tristeza de perder a companheira de vida inteira, né? Tanto que ele publicou um poema chamado Requiem pela esposa, publicou várias poesias para a esposa, né? É um momento de grande infortúnio devido ao tempo todo que eles ficaram juntos. Então, foi complicado. A moradia. Se a chuva mora no céu e o arrependimento na alma, terás que habitar em mim como a chama na fogueira. Mora o orvalho no capim e o sangue mora nas veias. Terás que habitar em mim como o dia na paisagem. Se a valsa mora na música e o amor em toda parte, se os galos moram na aurora, terás que habitar em mim. Mora a viagem nos navios que vão por águas sem fim. Reside o tempo nas horas e as ilhas moram nos mapas. Tu que passas como os altos pelos asfaltos molhados e deslizas como as folhas fulminadas pelo outono, e atravessa meu peito como um punhal da beleza, e te hospedas no vazio como os anestesiados. Terás que habitar em mim na moradia sem portas, onde eu me consumo e gasto
dando calor, vida e forma a estas palavras mortas, que são as telhas e os caibros. Terás que habitar em mim, de tua casa, poesia. Muito legal, né? Então, gente, ele compara aqui, né, a união entre as coisas, como a chuva e o céu, né, o arrependimento e a alma, o orvalho e o capim, o sangue e as veias, ele e a poesia. A poesia está entranhada na sua vida, está entranhada no seu ser, e ele fala sempre da poesia, né? Interessante, se a valsa mora na música e o amor em toda parte. Muito lindo isso, né? Se os galos moram na aurora, né? Muito legal, gente. A poesia está entranhada no seu ser. Ele está sempre com a poesia. Aqui nós temos um poema com versos imensos, né? O que a gente fala quando um verso é imenso, gente? Em cima da métrica, né? O verso do clássico e tudo mais, né? Inclusive no parnasianismo, no romantismo. Antes da Semana de Arte Moderna, o verso tinha no máximo 12 sílabas. Se tivesse um pouquinho mais, era chamado de verso bárbaro, verso esdrúxulo, né? Mas era uma raridade. E aqui ele faz isso, eu estou dizendo em relação às sílabas métricas de cada verso, né, gente? E aqui ele faz um verso imenso, né? Então, nesse poema, observem isso. A necessidade. Uma porta fechada não é suficiente para que o homem esconda o seu amor. Ele também necessita de uma porta aberta para poder partir e se perder na multidão quando esse amor explodir. Como o barril de pólvora no arsenal alcançado por um raio. Um telhado não basta para que o homem se proteja do calor e da tempestade. Para fugir ao relâmpago, ele precisa de um corpo estendido na cama e ao alcance de sua mão, ainda temerosa de avançar no escuro, quando a chuva cai no silêncio do mundo aberto, como uma fruta entre dois estrondos. Na noite que declina, no dia que nasce, o homem precisa de tudo, do amor e do raio. Né? Então, gente, aqui, olha que coisa linda, né? Ele está falando a respeito de o homem não consegue esconder seu amor, né? Ele não consegue. Quando o amor explode como um barril de pólvora, ele não consegue esconder o amor, né? Ele precisa também de uma porta aberta para poder partir, né? Então o homem precisa de tudo. Na noite que declina, no dia que nasce, o homem precisa de tudo. Precisa do amor e precisa do raio, né? Da construção e da destruição. Ele precisa estar inserido em tudo isso. Boa tarde, Aguinaldo, Vinha, Becker, Humberto, todos vocês que entraram depois, que eu não cumprimentei ainda. Bem-vindos à live do Projeto Poesia Brasileira. Hoje estamos falando de Lê do Ivo, né? Na próxima poesia, a poesia se chama A Partícula. Nada sei sobre mim, quem sou ou de onde vim. Não sei para onde vou,
quando me for para onde. Não sei se esse ir me expõe ou se esse ir me esconde. Sei apenas que o sol clareia o meu jardim, onde uma lagartixa se separa de mim. Ignoro quem é este que diz, ou é ser eu. E já que nada sou, nada tenho de meu, e nem mesmo de mim, como ser um pronome, essa ínfima partícula que de si e dos outros tem tanta sede e fome, e em lenta combustão se queima e se consome? Nem mesmo a vida resta quando a gente regressa do passeio à floresta. Tudo na vida some, e o vento sopra e leva as letras do meu nome. Né, gente? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é o meu nome? Né? Aqui o eu lírico está perdido, né? Em relação a quem ele é, a relação ao que fazer, para onde vai, né? Principalmente quando vai morrer, né? Ele coloca aqui, olha, não sei para onde vou, quando me for para onde, né? Nem mesmo a vida resta quando a gente regressa do passeio à floresta. Tudo na vida some, e o vento sopra e leva as letras do meu nome. Ou seja, né, tem a vida e a morte vai levar tudo, né? A vã feitiçaria. Invento a flor e, mais que a flor, o orvalho, que a torna testemunha dessa aurora. Invento o espelho e, mais que o espelho, o amor, onde eu me vejo vivo num sarcófago. E a vida, este galpão de sortilégios, deixa que eu a invente com palavras que são dragões vencidos pela mágica. E não me espanta que eu, sendo mortal, sujeito à injúria de tornar-me pó, crie uma rosa eterna como as rosas inexistentes nessa flora efêmera. Sonho de um sonho, a vida ao vento escoa-se em vãs lembranças. Minha rosa morre por ser eterna, sendo um mundo vão. Né? Então a feitiçaria da vida aqui, gente. Né? Não me espanta que eu, sendo um mortal, sujeito à injúria de tornar-me em pó, né? Morte novamente. Minha rosa morre por ser eterna, sendo um mundo vão. Canto. O Rogério está citando um outro poema dele que eu vou falar mais pra frente, né? Vamos falar de o canto. A beleza não aprende a ser bela e vive de ignorar que o tempo a espreita sem haver. Antigamente nossos pais nos levavam para ver no campo a madureza da fruta. E no seixo que jogávamos no meio do rio, cristal de impiedade,
se espelhava a vida. A beleza nada aprende, e ser é o seu segredo. Se você acender a lâmpada da sala, até a varanda ficará clareada. A beleza não aprende a morrer. Não nos comunicamos com os corpos. Nossa parada é jogada com as almas. As cortinas esvoaçam, nutrindo-se de noroeste, e as formigas preferem jantar os mortos. A beleza quer sempre ficar acordada. Sempre evitamos o conforto dos abismos. Por isso são brancas as mortalhas com que nos cobrimos na hora de dormir. A beleza não concorda em morrer e morre, como os antigos deuses, Ágata, que exaltaram a vida, como os modernos deuses que insistem em apregoar a convivência da morte. Né? Mais uma vez aqui, a beleza está em tudo, né, gente? A beleza está no campo, na fruta, na luz da sala, na claridade, né? Mas a beleza não aprende a morrer. A beleza não reconhece, talvez, né, a evolução normal da nossa vida. Então, como os modernos deuses que insistem em apregoar a convivência da morte. Claridade. A minha claridade é noite escura, sol negro, desviado por um muro branco de cal, clarão que apaga o sol, luz que me ofusca, sendo treva e luz. Às estrelas reclamo que iluminem o papel branco do meu longo dia, o grafito que suja o alvo muro do sol, que sendo a noite me alumia. Quanto mais luz procuro, mais obscuro me torno em pleno dia, e mais me assombram as sombras que se juntam no arrebol. Recorro à noite se quero mostrar as frutas expostas do meu ser. E se quero esconder, busco o sol. Então, né? A minha claridade é noite escura. E está sempre procurando, né, a escuridão, prefere, né, a escuridão, a luz do sol, do muro alvo, até das estrelas. Compasso da calmaria. Já não falo de amor aos céus de pedra, nem firo as águas com os remos sujos. Aprendi a viver. O pulso de meus dias canta em mim, e a poesia é o espelho do espírito. Contemplei-me, afinal. Das altas persianas vejo o sol. Ao compasso dos bosques inativos, paisagens são relâmpagos. Agora, até os anjos compreendem minha necessidade de estar só. Sou incomunicável,
Porém, essa conquista não é dádiva. Lutei buscando a ilha onde pudesse enterrar meu tesouro. Assim estou, mais pobre que nunca. Tudo o que fulgurava está oculto e jamais volverá. Vertigem de não ser meu próprio hóspede, nem ter memória em seu firmamento. Aqui estou, sozinho. Nem pecados, nem gestos, nem trombetas exploram minha lenda. Estou à espera desse reino que é a morte. Né? Mais uma vez aqui ele falando a respeito de solidão, né? Da morte. E é interessante aqui né? Essa imagem que ele faz aqui, né? Lutei buscando a ilha onde pudesse enterrar meu tesouro. Olha que coisa linda, né? Ele fez por onde, né, estar desse jeito que está agora, né? Não é que fez por onde, mas ele aceitou as contingências da vida, né? A perda da esposa, etc, etc, né? E ele está na sua ilha, onde ele enterrou o seu tesouro, e é lá que ele quer ficar, né? Aqui estou, sozinho, né? Nem pecados, nem gestos, nem trombetas exploram minha lenda. Estou à espera desse reino que é a morte. Muito lindo, muito lindo. Muito legal, né, gente? A poesia é uma expressão da alma, não adianta, né? A gente coloca em palavras todos os sentimentos, aquilo tudo que está acontecendo, por isso a poesia é linda, né? Conselho: esconde a tua vida, guarda o teu segredo. Tudo neste mundo é um engano cego e ledo. De manhã é noite, mesmo à tarde é cedo. A vida é meandro sem qualquer enredo. A ninguém confesses teu amor ou medo. Teu sonho acordado, sê um caracol fechado em si mesmo na manhã de sol. Ou seja, se guarde, né? Não divida, não conte seus segredos. Importante isso, né? E aqui, gente, só para uma citação, ele fez um poema, né, em formato de soneto, 2 quadras e 2 tercetos, com 5 sílabas métricas cada verso. Certo? Então foi naquilo que eu falei no início, né? Descoberta do inefável. Isso ele fez para a esposa, né? A Leda. Sem o sublime, o que é o poeta? Sem o inefável, como pode louvar, não traindo a si mesmo, a plena e estranha juventude da moça a quem ama? Que é o poeta que imita as marés, sem adquirir com o tempo uma serenidade de coisa sempre nua, como se as estrelas estivessem caminhando, governadas pelo seu riso, e seus braços agitassem as árvores feridas pelo clarão da lua, sem que seu canto suba até os céus, sufocante música da terra. Que é o poeta? Libertado estou quando eu canto, e quero que minha respiração oriente a vontade das nuvens,
e meu pensamento de amor se misture no horizonte, cantando: quero outubro, gosto de lágrima, salsugem, e no instante anterior ao despertar, folha voando. Sem o inefável que dura sempre, sem permanecer, como conseguirei louvar essa moça que amo e que nasce em minha lembrança, plena como a noite e triunfante como uma rosa que durasse eternamente e não se limitasse à glória de um dia? Sem o inefável que valoriza as mãos e faz o amor voar, não poderei descer de repente ao inferno de seu corpo nu. O sobrenatural ainda existe, e não seremos nós que alteraremos a indizível ordem das coisas com as nossas mãos, que poderão ficar imóveis em pleno amor diante do corpo amado. É inútil pensar que os anjos morreram ou se despaisaram buscando outros lugares. Eles ainda estão, unidade admirável do dia e da noite, entre as nuvens e as casas em que moramos. Repentinamente, as vozes da infância nos chamam para a feérica viagem e lembram que podemos fugir para o longe, guardado ainda no sempre. Então, nossas necessidades não se reduzem apenas a comer, dormir e amar. Temos necessidades de anjos para ser homens. Temos necessidade de anjos para ser poetas. Vem incontável música e anuncia ao poeta e ao homem, humilde unidade, a ressuscitação diária dos anjos. Restaura em mim a certeza de que a folha voando é seu indomável divertimento, pois às vezes sinto que meu primeiro verso foi murmurado, talvez sem que eu soubesse, por um anjo perturbado com meu ar desesperado de papel em branco. Não é amanhã depositando a semente de alegria no coração dos homens. Não é a vida, cântico triunfal descendo sobre as almas. Não é o poeta subindo pelos andaimes de carne da lembrança de uma mulher. São os anjos que vieram ligar-nos mais uma vez à ordem eterna e à anunciação. Não nos libertaremos jamais desses anjos, feitos de terra e mar, celestes criaturas que deixam cair em nós o sol da harmonia. É inútil matar os anjos. Eles são invisíveis e traiçoeiros. De repente, quando nos sentimos seguros, já não somos os consumidores de instantes. Estamos entre o dia e a noite, no umbral de uma eternidade vigiada por anjos. Né? Que coisa. Aqui novamente ele fala do poeta, ele fala da poesia, mas principalmente ele fala a respeito da falta da mulher, né? Se ele não a tem, mesmo que seja na lembrança, se ela não existisse, né? Como fazer poesia, né?
E ele fala ainda a respeito de, né, dos anjos que o acompanham, que nos acompanham, e que de repente também fazem com que a gente produza, que a gente escreva, né? Interessante ele dizer aqui, né? Às vezes sinto que meu primeiro verso foi murmurado, talvez, sem que eu soubesse, por um anjo perturbado, com meu ar desesperado de papel em branco. Né? Então alguma coisa foi incutida em sua mente, em seu desenvolvimento, né? Ele era um papel em branco. Nós todos somos um papel em branco quando nascemos. Trazemos uma bagagem, com certeza, né? Mas nascemos para reescrever nossa história, né? É inútil matar os anjos. Eles são invisíveis e traiçoeiros. Firmamento. No dia cheio de estrelas, como à noite, aguardo o vinto que vai espelhar a minha alma no firmamento. Na noite da ventania, a morte será um frêmito, o luzir de uma luz negra no firmamento. E tudo será silêncio, e será esquecimento na eternidade da noite e do vento. Concordo, Ceci, eu acho muito legal essa frase, né? A ideia do anjo perturbado com seu ar desesperado de papel em branco, né? Ele estava numa... É muito legal isso, né? Minha pátria. Aqui ele fala muito a respeito da imagem da infância, né? A respeito de Maceió. Interessante isso, né? Minha pátria. Minha pátria não é a língua portuguesa. Nenhuma língua é pátria. Minha pátria é a terra mole e peganhenta onde nasci e o vento que sopra em Maceió. São os caranguejos que correm na lama dos mangues e o oceano cujas ondas continuam molhando os meus pés quando sonho. Minha pátria são os morcegos suspensos no forro das igrejas carcomidas, os loucos que dançam ao entardecer no hospício junto ao mar e o céu encurvado pelas constelações. Minha pátria são os apitos dos navios e o farol no alto da colina. Minha pátria é a mão do mendigo na manhã radiosa. São os estaleiros apodrecidos e os cemitérios marinhos onde os meus ancestrais tuberculosos e empaludados não param de tossir e tremer nas noites frias. E o cheiro do açúcar nos armazéns portuários, e as tainhas que se debatem nas redes dos pescadores, e as récias de cebola enrodilhadas na treva, e a chuva que cai sobre os currais de peixe. A língua que me utilizo não é e nunca foi minha pátria. Nenhuma língua enganosa é a pátria. Ela serve apenas para que eu celebre a minha grande e pobre pátria muda. Minha pátria disentérica e desdentada, sem gramática e sem dicionário. Minha pátria sem língua
e sem palavras. Né? Então aqui ele fala muito a respeito da infância de Maceió, né? do cheiro de açúcar no armazém, dos peixes, da cebola, né? E umas imagens maravilhosas aqui, né? Os caranguejos que correm pelo mangue, né? Os morcegos que dormem no forro das igrejas. Ele dá uma visão geral aqui do que foi o que era a saudade que ele sentia, né? Dessa pátria que era a terra onde nasceu. Muito legal, muito bonito. O futuro dos corpos. Quando não tivermos mais nenhum desejo, ficaremos juntos onde estiver Deus. No desfiladeiro que saqueia as almas e devolve aos corpos a nudez final. Quando apenas formos o sopro do vento e a pureza da água, a nossa união resplandecerá no céu libertado. Também no formato de um soneto com 5 sílabas, né? Mas o que ele diz aqui é que haverá, né, a união dele com a esposa depois da morte, né? Quando apenas formos o sopro do vento e a pureza da água. Olha que coisa linda, né? A nossa união resplandecerá no céu libertado. Muito legal, gente. Muito legal demais. Vixe, nosso tempo está acabando. Oceano secreto. Quando te amo, obedeço às estrelas. Um número preside nosso encontro na treva. Vamos e voltamos com os dias e as noites, as estações e as marés, a água e a terra. Amor, respiração do nosso oceano secreto. Né? É muito amor, né, gente? É a união do vai e vem da maré, das ondas. É. Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Nós estamos no último minuto. Foi mais uma live fantástica, uma coisa muito gostosa. Né? A poesia de Gilles do Ivo é uma poesia muito bonita, né? Muito importante. E espero contar com a presença de todos também no domingo que vem, às 5 da tarde. Essa live vai ficar no meu Instagram e também vai no meu canal do YouTube. Sigam lá. Eu quero agradecer novamente a presença de todos, mandar um monte de beijos, né, a todos vocês que me viram. E muito obrigado, Marisa, muito obrigado, Ceci, muito obrigado a todos que participaram. Eu não vou citar todo o nome de todo mundo, porque vou acabar faltando alguém, né, mas todos vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença e continuem participando, né, dessa nossa live, nesse nosso projeto Poesia Brasileira, todo domingo às 17 horas. Beijos e até a próxima.